Bom dia, boa tarde ou boa noite, povo de Deus. Vai depender do momento que você assistir esse vídeo. Amém? Amados, que Deus venha abençoar grandemente a sua vida. Que você tenha um dia, uma tarde, uma noite toda abençoada. Em nome do Senhor Jesus, você e toda a sua família. Amém, amados? Eu estava orando a Deus, né? E eu amo estar evangelizando, falando da palavra de Deus e senti no coração de fazer mais esse vídeo, como sempre estarei fazendo, porque é o que o Espírito Santo fala em meu coração, né? Para que eu esteja fazendo esses vídeos que eu amo e está no meu DNA, que é o sangue do Senhor Jesus, né? Que corre nas minhas veias. E eu amo estar pregando, eu amo estar falando as mensagens do Senhor Jesus, eu amo estar pregando, eu amo estar falando sobre o que aconteceu, né? E o que acontece até hoje, os milagres que o Senhor Jesus fazia e que ele faz, né? Os mesmos milagres que ele fazia no passado, ele faz no presente, amados. Então eu quero estar lendo hoje aqui, ó, em Atos dos Apóstolos, versículo 12, aonde fala assim: e por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E era os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quarternos de soldado, para que os guardassem, querendo apressá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele, a Deus. E quando Herodes estava para o fazer nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam sua prisão. Amados, enquanto Herodes, né, mandou prender a Pedro, e Pedro estava ali preso, né, algemado, com algema nas mãos, né, no pulsos e nos pés, e estava ali, e tinha os guardas ali tomando conta de Pedro, e Pedro ele estava dormindo. Enquanto Pedro estava dormindo, a igreja de Pedro estava em contínua oração. Ele estava numa casa reunido em oração em favor de Pedro. E Pedro estava tão preocupado, amados? Não, Pedro estava, portanto, ele estava dormindo ali, ele estava algemado, ele estava ali naquela cela, estava ali, mas Pedro não estava preocupado, porque ele estava dormindo. Por que que Pedro estava dormindo, amado? Assim é a nossa fé. Quando nós cremos em Deus, quando nós temos a confiança no Deus que nós servimos, nós ficamos sossegados, nós não ficamos preocupados, porque a pessoa que ela está preocupada, ela não dorme, ela está preocupada. Pedro era para estar naquela prisão preocupado por estar preso, mas ele não se preocupou, porque ele sabia no Deus que ele cria, porque a vida dele estava nas mãos de Deus. Assim somos nós, amado. A nossa vida tem que estar nas mãos de Deus, nós temos que descansar em Deus. Quando nós colocamos a nossa vida na mão de Deus, nós temos que descansar. Quantos são aqueles que colocam a vida na mão de Deus, mas ele não descansa, ele coloca, ele fala que confia em Deus, que tem fé em Deus, mas ele vive preocupado com as coisas desse mundo, vive preocupado com o dia de amanhã, né? E aquele que confia em Deus, ele não se preocupa, amados, porque ele sabe que tem um Deus de milagres, um Deus que está do lado dele. Então, amado, Deus está do nosso lado. Talvez você está aí me assistindo nesse momento, esse vídeo, que o Espírito Santo tocou em meu coração para que esteja falando aí com você. Talvez você está preocupado com tantas coisas,
né? Crê naquele que te chamou, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê que Ele fará um milagre acontecer na sua vida. Talvez você está passando por momentos difíceis, né? Mas crê no Senhor Jesus, descansa nele, amados. Amados, quantas são as pessoas que estão abandonando de estar ouvindo a palavra de Deus, de estar na igreja ouvindo a palavra de Deus, por estar passando luta, até mesmo com a família? Quantos são aqueles que falam, vou parar de ir na igreja, porque eu estou indo na igreja, estou buscando e não está resolvendo nada com a minha família? Amado, tudo é no momento de Deus, amém? Então temos que crer que no momento de Deus Ele vai fazer o milagre acontecer na sua vida. O importante é que você não para de ir na igreja, não para de estar buscando a presença de Deus, não deixa de orar, né, às madrugadas, não para, amados, que no momento certo tenha certeza que Deus vai agir a teu favor, né? Deus não vai te desamparar, creia nisso, né? E aqui, amados, aqui fala assim, ó, no versículo 5. Estou lendo em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Então é muito importante, amados, que nós venhamos orar um pelos outros. Enquanto Pedro estava naquela prisão ali, né, a igreja estava em contínua oração em favor de Pedro. E Pedro estava descansando, porque Pedro era um homem de Deus, né? Ele era um homem de Deus e ele sabia que Deus estava com ele, mesmo ele preso ali, os guardas ali, né? E talvez ele ia até para a morte, amados. Ele ia até para a morte, mas ele não estava preocupado, porque ele sabia no Deus que ele confiava. Ele sabia o Deus que ele servia, que esse Deus jamais ia desamparar ele. Assim só na nossa vida, amados, né? Você tem que saber o Deus que você confia, o Deus que você serve. Se você serve a Deus de todo o coração, se você se entregou a Ele de corpo, alma e coração, se você entregou a tua vida nas mãos dEle, se você se jogou nos braços de Deus, para que temer, amados? É Ele que te ajuda, é Ele que te fortalece, é Ele que te sustenta. Por mais dias maus que vêm, mas Deus é contigo, amado. Amados, não é uma pessoa que serve a Deus, é claro que vem as lutas sobre a vida dela. Sobre todos nós vem, mas a luta não pode durar a vida toda, amado. Não é normal uma pessoa que serve a Deus e ter luta a vida todinha, não. Porque as lutas até vêm, mas quando nós buscamos de Deus, Ele traz a resposta. Nós vivemos, sim, nós que somos todos cristãos, né? Nós vivemos momentos de luta na nossa vida, mas também vivemos momentos bons também. Porque não é certo que uma pessoa que serve a Deus, ela vive a vida inteirinha dela de luta. Não, se está vivendo a vida inteirinha de luta, alguma coisa está errado, alguma coisa está acontecendo, porque Deus fala assim, Jeremias capítulo 33, versículo 3, clama a mim que responder-te-ei. Então, quando nós buscamos de Deus, na hora da luta, Ele vem, Ele nos socorre, Ele nos traz alívio. Ele fala também, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, amado, se você tem luta a vida todinha, pede para Deus te mostrar o que está acontecendo, no que você está errando, para que você não venha ter alívio também na sua vida, né? Deus, ele dá alívio. O choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem no amanhecer, né? É normal a gente passar por momentos de luta, sim, mas não é normal a pessoa viver a vida inteirinha no vale, sofrendo ali no vale. Não é normal, porque cadê aquele Deus que fala que Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia? Então, amado, é Deus que está errado? Não, somos nós. Alguma coisa está acontecendo em nossa vida que não está agradando a Deus inteiramente. Então, amado, nós temos que perguntar para Deus, orar a Deus e perguntar a Deus, o que eu estou fazendo que não está te agradando? Porque eu só vivo nas lutas, né? Então, amados, aqui, voltando aqui
aonde Pedro estava aqui nessa prisão. Estava aqui nessa prisão e, portanto, ele estava dormindo. Assim temos que ser nós, amado. Por mais luta que você esteja, às vezes, atravessando, se você entregou a sua vida a Deus, entregou sua vida de corpo e alma ao Senhor Jesus, descansa nele. Descansa, somente clama, entrega a tua vida nas mãos dele. Fala, Senhor, conduz a minha vida, conduz a vida da minha família, Senhor. Né? E com certeza Deus vai conduzir a sua vida para caminho de luz, para caminho de vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então aqui Pedro estava dormindo, ele estava em paz e a igreja estava fazendo oração para Pedro também. Amados, e aqui no versículo 6 fala assim: e quando Herodes estava para o fazer nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardava a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor. Olha que lindo, amado. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. Amados, que lindo, né? Pedro ali naquela prisão e os guardas tudo ao derredor de Pedro, e Pedro preso por aquelas algemas. E a hora que o anjo chegou naquela cela, o anjo tocou em Pedro, despertou a Pedro, e das mãos de Pedro, dos pulsos de Pedro, caíram as algemas, amado, e dos pés de Pedro as correntes se arrebentaram. Amados, e as portas daquela prisão foram abertas. E cadê os guardas, amado? Os guardas não viram nada. O que o anjo estava fazendo ali, né? Quando Deus quer fazer, quando Deus quer agir, amados, Deus ele faz. Não há nada que impede, né? Não é nada que impede o agir de Deus na nossa vida, mesmo que o diabo muitas das vezes quer nos impedir, né? Mas se não for permissão de Deus, amado, nada acontece. Né? Quando Deus manda, o diabo tem que obedecer. O diabo cai de joelho diante da palavra de Deus, diante da palavra do Senhor Jesus. Então, amado, naquele momento, Pedro caiu dos pulsos deles as algemas, foram arrebentadas as correntes, né? Ali de Pedro, amados. Olha que benção. Então na nossa vida não é diferente, amado. Quando nós buscamos de Deus, Deus ele envia o anjo para estar nos ajudando. Ele envia os anjos a trabalhar ao nosso favor, né? E naquele momento, aí o que o Senhor Jesus, né, o anjo de Deus, falou para Pedro, aqui no versículo 8, e disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. Né? E pediu para que Pedro viesse seguir, o anjo pediu. Então, amados, Pedro saiu daquela prisão, as portas, o anjo arrebentou aquelas portas, arrebentou tudo, e os guardas nem viram naquele momento, eles não viram que Pedro estava sendo solto por um anjo. Então, amados, muitas das vezes Deus trabalha em nosso favor, os anjos trabalham em nosso favor, e muitas das vezes nós nem vemos. Amados, quantos livramentos que Deus já tem dado em nossas vidas, que nós não vimos. Talvez a gente está indo numa rua e Deus muda a rota, né? Muda a gente está indo numa rua e de repente quando você vê, você está atravessando por outra rua, você pensa assim: meu Deus, mas por que eu não ia passar por aqui? E a gente nem imagina que talvez ali na frente o diabo estava armando uma cilada, né, para acabar com a nossa vida. Mas Deus ele muda a rota, muda o destino da nossa vida para nos
livrar de todo mal. Então Deus, ele cuida de nós. Os anjos do Senhor trabalham em nosso favor, né? Os anjos existem para trabalhar em nosso favor, para estar nos livrando de todo mal, para estar nos guardando. Amados, então, descansa o teu coração. Talvez você está preocupada aí com a tua família, está preocupado com as coisas da vida. Sim, entrega na mão de Deus, amado. Entrega tudo na mão de Deus e descansa teu coração, assim como Pedro estava naquela prisão e ele estava descansado o coração porque ele estava dormindo, ele não estava preocupado. Amados, somente ora, faz igual aquele povo da igreja de Pedro, né? Que estava ali orando em favor de Pedro. Amados, então Deus, ele pede que nós venhamos orar um pelos outros. Então, que nós venhamos orar. Enquanto aquele povo estava orando por Pedro, Pedro estava dormindo, descansando, porque ele cria no Deus que ele serve. Enquanto aquele povo estava orando, os anjos de Deus estavam trabalhando a favor de Pedro. Amado, nesse instante, em nome do Senhor Jesus, né, que os anjos do Senhor Jesus estejam trabalhando em seu favor. Somente ora e entrega tudo a Deus, as tuas preocupações, as tuas lutas, e crê que o Senhor Jesus não vai te desamparar. Ele vai enviar um anjo para estar te livrando de todo mal, para estar livrando a tua família. Busca pela tua família, por mais que pareça que nada que você está buscando e não está dando certo, mas é tudo no momento de Deus, amado. Tudo acontece no momento de Deus. Não desanima por nada desse mundo. Amém? Que Deus é contigo. Em nome do Senhor Jesus, Deus é conosco e nós somos mais que vencedores em nome do Senhor Jesus. É Ele que está no controle da nossa vida, é Ele que guia nossos passos, é Ele que nos socorre quando clamamos a Ele, por mais às vezes a dificuldade que às vezes passamos, Deus, Ele até sabe das lutas, mas nós temos que clamar a Ele, temos que ter uma intimidade com Deus, falar com Ele do jeito que eu estou falando com você agora, que o Espírito Santo está me usando, amados, para estar falando contigo nesse momento. Então, amados, fala com Deus da mesma forma, fala com o Senhor Jesus, tenha certeza, Ele vai te ajudar, Ele vai estender as mãos, né? Ele vai te tirar você desse vale, desse sofrimento. Creia nisso, assim como como o anjo de Deus foi até Pedro e tirou ele daquela prisão e tirou ele ali da morte, que ele estava caminhando para a morte, porque eles iam matar Pedro. Mas o anjo do Senhor Jesus foi lá e tirou Pedro daquela prisão e libertou Pedro. E Pedro foi ali onde estava a igreja dele orando. E Pedro apareceu lá, que as pessoas que estavam orando por Pedro nem acreditaram, amados. Eu não vou ler tudo aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido. Mas você pode estar lendo aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Amém? Você pode estar lendo tudo aqui. Então, amados, a hora que Pedro chegou ali, aonde aquele povo da igreja estava orando, aquele povo, por mais que ele estava orando por Pedro, a hora que Pedro chegou ali, eles assustaram. Eles nem acreditou que Pedro estaria ali, sendo que Pedro estava naquela prisão, preso ali, vigiado por vários guardas, né? Estava ali algemado. Eles assustaram. Então, amados, Deus, ele faz tanto mistério na vida da gente, ele faz tantos milagres acontecer na vida da gente, que muitas das vezes a gente fala assim, meu Deus, nem acredito, né? No que Deus fez a minha vida. Amados, Deus ama fazer milagres, o Senhor Jesus ama fazer milagres. Então, amados, que o Espírito Santo de Deus esteja contigo, que os anjos do Senhor Jesus estejam contigo, não precisa nem de muitos anjos, você vê que ali um anjo foi até aonde Pedro estava. Então, aqui esse mesmo anjo que foi aonde Pedro estava e libertou Pedro daquela prisão. Então, que esse mesmo anjo, amado, venha te libertar, venha te curar a tua família, né? Por mais que talvez tenha alguém enfermo na tua família, que está em estado grave, mas a última palavra vem de Deus. Então, amado, que o anjo do Senhor esteja aí, cuidando de você, cuidando da sua família, cuidando de tudo que é seu. Amém? Descanse em Deus.
Ora, a oração é a chave da vitória e entrega a sua vida inteiramente na mão de Deus. Seja fiel a Deus em tudo. Procura ser fiel. Somos falhos, sim, amado. Portanto, temos que pedir perdão todos os dias, orar o Pai Nosso, pedindo perdão, né? Mas tirar do nosso coração. Se às vezes você tem mágoa de alguém, tira do teu coração, limpa seu coração e se joga nos braços do Senhor Jesus. Se entrega a Ele, entrega a tua vida a Ele. Você vai ver que grandes coisas Deus vai fazer por você, na sua casa, na sua família. Que os milagres do Senhor Jesus esteja aí contigo, que esse anjo que livrou Pedro da prisão, que livrou Pedro da morte, que esse mesmo anjo esteja aí com você nesse momento, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo, minha amiga, que esse mesmo anjo esteja contigo nesse momento, amém? Que as bênçãos do Senhor Jesus estejam contigo, né? Sempre, o Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja contigo, esteja aqui comigo, com a minha família e também com você e tua família. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E quero desde já, minha amada irmã, meu amado irmão, meu amigo, minha amiga, eu quero já te convidar para o culto, né, de domingo. O culto de amanhã, do domingo. Eu quero convidar você que não está indo igreja nenhuma, que parou de congregar, ou que talvez nunca foi numa igreja, nunca foi ouvir a palavra de Deus. Convido você para estar conosco, ouvindo a palavra de Deus amanhã, às 19 horas, na Igreja Renovada Manancial de Deus, que fica localizada na Rua Gustavo Conte, número 7, bairro Nova Cravinhos. Talvez aonde você mora não tenha a Igreja Renovada Manancial de Deus, mas vai na igreja mais próxima da tua casa, não deixe de congregar, porque não é placa de igreja, eu não prego placa de igreja, amados, eu prego o Senhor Jesus, né? Porque quem liberta é o Senhor Jesus, mas é importante, Deus, Ele pede que nós venhamos congregar numa congregação, que nós venhamos congregar numa igreja, para que a gente esteja ouvindo a palavra de Deus, porque se a gente não ouvir a palavra de Deus, amada, a nossa fé fica uma fé natural, e nós temos que ter uma fé sobrenatural, e somente ouvindo a palavra de Deus, somente estando congregando numa igreja, quando nós estamos debaixo de uma cobertura de Deus, estamos protegidos, estamos guardados pelo poder de Deus. Amém? Então, vai numa igreja, se você não é aqui de Cravinhos, se você é de outra cidade, de outro estado, de outro país, mas vai numa igreja mais próxima da tua casa, aonde prega a palavra de Deus, aonde prega tudo o que está aqui dentro da Bíblia. Amado, aquilo que está fora daqui da Bíblia não é de Deus, mas tudo que é de Deus está aqui, ó, dentro da palavra dele, dentro da Bíblia. Amém? Você fala, mas minha Bíblia é da católica. Não importa, amado. O mesmo que está escrito lá, está escrito aqui. A Bíblia é uma só. O importa é que nós seguimos o que está escrito aqui. Amém? O que está escrito aqui, somente o que está escrito aqui, somente o que Deus nos fala para fazer. Fazer tudo o que está aqui, procurar fazer tudo, né? E pedir perdão para Deus a cada instante da nossa vida, porque muitas das vezes erramos no pensar em alguma coisa, no falar alguma coisa. Temos que vigiar também a nossa boca no que falamos, amados. Porque Deus, Ele quer que nós abençoamos, que da nossa boca venha sair palavras de edificação. Amém, amado? Então, que não venha sair palavrão, porque Deus não se agrada. Se você falar palavrão, para de falar palavrão, para de amaldiçoar. Fala palavras de edificação, fala palavras que nos leva para cima. Amém? Você vai ver como que você vai ser abençoado quando você fala a palavra de edificação. Meu filho é uma bênção, minha filha é uma bênção, minha família é uma bênção, né? Seja o que estiver acontecendo na tua vida, declara que a tua família é uma bênção, que a tua vida é uma bênção, né? Porque temos Deus, e com Deus somos mais que abençoados, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Então, já está o convite para você
de amanhã, domingo, né, às 19 horas, o culto na Igreja Renovada Manancial de Deus. Se você não está indo em nenhuma igreja, convido você para estar lá conosco. Lá vai estar o missionário Joaquim Neto, que é o missionário da igreja, e ele vai estar lá para estar te recebendo com todo amor e carinho. Ali está toda a igreja, amados, toda a família de Deus ali para te receber com maior carinho, maior amor. Amém, amados? E peço para você, amado, estar compartilhando aí no YouTube, né? Aí no meu canal, aí no YouTube, no Face também. Eu quero agradecer a cada irmão, a cada irmã, a cada amiga, que são todos meus irmãos, amado. Eu não faço diferença. A missionários, tem pessoas que nem vai na igreja, a senhora coloca minha irmã, meu irmão, coloco minha irmã, meu irmão, né? Coloco porque eu amo de todo o coração. Então, amados, eu agradeço a cada um que tem compartilhado no meu Face, né? Eu não vou falar o nome de todos aqui, amado, que eu posso estar errando ou esquecendo o nome de alguém que compartilha ali no meu Face. Então, eu só peço a Deus que venha te abençoar. Você que tem compartilhado ali no meu Face, você que tem compartilhado também no YouTube, deixa um like lá, aperta o sininho, deixa nos comentários sobre a pregação e que Deus venha te abençoar grandemente, que os anjos do Senhor Jesus estejam aí ao teu redor, ao redor da tua família, te livrando, né, cuidando de você, livrando você e sua família de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Um beijo no teu coração. Fica com Deus, fica na paz do Senhor Jesus. Amém?